Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 15, Esclarecimentos Oportunos, parte 2. Fez um silêncio oportuno, a fim de facilitar a absorção do seu conteúdo, logo prosseguindo. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos disponham das informações seguras de como comportar-se neste momento áspero e, ao mesmo tempo, para que haja a conscientização dos valores éticos e dos deveres de solidariedade humana, única forma de sobreviver-se aos outros acontecimentos. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra, a semelhante do nosso, sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus, que esteve conosco, convocando-nos e anunciando-nos as lutas rudes que travaríamos, todos vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal que existe no espírito e nele deve ser tratada. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores do além-túmulo em forma de socorro. Algumas instituições espíritas cristãs, sitiadas e outras organizações sociais e administrativas do mundo estão em processo de recuperação, depois da eliminação de alguns focos de desonra e de ultraje. Após alterarem regulamentos mais compatíveis com as finalidades doutrinárias, econômicas e sociais, eliminaram alguns daqueles membros que eram telementalizados pelos adversários da verdade ou despertaram juízes nobres e sem dependência do poder totalitário e econômico para que denunciassem imoralidades administrativas, complôs de organizações criminosas de pessoas falsamente inatacáveis, levando-as ao cárcere, após confessarem os seus pantanosos comportamentos. Alguns, obrigados a desenvolver os valores desviados, originados nos subornos e ações ilícitas, praticadas com sorrisos e zombaria da honradez e da dignidade humana. A onda de tentativa de moralização dos governantes, incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, é também obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse mister, inclusive com o renascimento da carne de muitos deles, especialmente capacitados para tanto. As autoridades, mais do que os outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que estão submetidos. Para isso, são muito bem remunerados, não necessitando dos expedientes reprocháveis que se permitem. Quando há corrupção, nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhes os exemplos nefastos. Por essa razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão vigilantes em constantes tentativas de alterar essa viciosa conduta que se fez responsável pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado, após o apogeu que atingiram. A mácula permanece, mas providências transcendentais estão sendo tomadas para que haja radical mudança dos hábitos criminosos, para a vivência dos códigos de respeito aos deveres assumidos. Na atual conjuntura, espécies especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade ultrajante, e logo mais surgirão os primeiros frutos dessa ímpar sementeira. Novamente silenciou e, tentando penetrar em nossas interrogações, adiu. O atendimento especial que fizemos ao adversário do nosso irmão perturbado e perturbador irá influir significativamente na sua conduta. O paciente despertará com algumas reminiscências de comunicação e resolverá, ainda sob inspiração superior, afastar-se do grupo para não mais criar embaraços, enquanto seus pensamentos e atos definirão se prefere libertar-se da injunção obsessiva ou prosseguir submetido. A sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. A grande maioria dos seus sicários e exploradores renasce forrada de propósitos elevados, mas em contato com os comparsas e antigos esquemas de crueldade não tem tido as resistências necessárias para redimir-se, reincidindo nos desvios ultrajantes. Por sua vez, a divindade os reenvia em expiações muito inquietantes, encarcerando-os no corpo em silenciosas aflições e limitações aberrantes,
a fim de que aprendam a valorizar a oportunidade de agir no bem. Nunca houve tanto desenvolvimento das ciências vinculadas à saúde, nem tantas problemáticas genéticas irrecuperáveis agindo nas mentes, nas emoções e nos corpos dos calcetas e renitentes. O que denominamos como civilização está muito distante dos padrões do respeito à natureza e à vida em todas as suas expressões, particularmente em relação ao ser humano, nas suas multifárias tentativas de autoeliminação, de crescimento moral interior. Cabe-nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-a ao porto de segurança, e espera que façamos a nossa parte na condição de cooperadores por ele convidados ao exercício do amor e da compaixão. Aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Texto longo, vou parar por aqui. Então, assim, ele está dizendo aqui que nós acabamos sendo um reflexo dos nossos governantes, né? Aqui na carne. Ai, rinite, gente. Rinite, sinusite, sei lá. Começa a coçar. Aí fica vermelho que nem o bozo. A questão é que o nosso planeta está sendo mal dirigido. A gente sabe que as trevas está em todo lugar, em todas as áreas e setores da nossa sociedade. E lógico que ela também está no alto escalão dos governos. Ali elas penetram e começam a agir contra a população. Os governantes que deveriam ser representantes da vontade popular do povo, os governantes, na verdade, existem fraudes em votos, né, em eleições. Vocês estão vendo, devem estar acompanhando aí o que está acontecendo na Venezuela, o que aconteceu aqui no Brasil e continua embaixo dos panos. Aqui no Brasil não teve como a gente ir adiante, até mesmo porque o judiciário também está envolvido. Mas lá na Venezuela parece que o negócio está pegando a ponto de que as eleições realmente vão ser canceladas, porque foram fraudadas, né? Vão ser canceladas não, quem vai ganhar lá é o cara que estava oposto ao ditador, e aqui nós não conseguimos essa graça, infelizmente. Mas nós temos nos governos muita representatividade das trevas. São eles que estão lá. E nós acabamos tendo esse reflexo nos nossos lares, na nossa conduta. Sabe aquela história de furar a fila do banco? Aquela história de que existe jeitinho brasileiro para se resolver as coisas? O brasileiro está mal acostumado. Nós fomos um país que, a princípio, só tinha os índios aqui. Segundo a nossa história, viviam como canibais, algumas tribos, outras já eram mais avançadas. E esses índios que estavam aqui, querendo ou não, viviam dentro de uma harmonia, de uma estabilidade. Chegou os portugueses e bagunçou o coreto. Veio com uma outra tradição, uma outra cultura, uma outra educação. Impôs a religiosidade cristã em cima de quem acreditava em vários deuses. É necessário que essas misturas, essa miscigenação ocorra, até para haver progresso. São os diferentes que, né, vão se enquadrando, se adaptando e criando situações novas, oportunidades novas de aprendizado. Isso eu, como professor, eu acredito fielmente, que nós devemos viver com os diferentes. Se fosse todo mundo igual, ninguém avançava. Mas a forma que foi tida a nossa colonização, ela já começou errada. Historicamente, o Brasil já foi vítima de exploração. Nós fomos uma colonização de exploração. Os portugueses chegavam aqui, exploravam as nossas riquezas, levavam para a Europa e aqui cada vez ficando mais pobre. Então nós temos uma cultura do povo que o governo que está lá só explora a gente e está tudo certo. Porque culturalmente foi feito assim desde o início, desde lá da década, né, de 1500 lá, no século XVI. Então, nós temos essa questão cultural e histórica que atrapalha a gente acordar. Oh, peraí, a gente já foi explorado desde a época da colonização. Quando é que isso vai acabar? Quando é que o povo vai perceber que ele, unido e trabalhando em prol do bem, se desenvolvendo dentro de uma ética, de uma moral, de princípios, de valores, nós podemos acabar com corrupção,
acabar com a exploração de governo. Na época de Jesus, Jesus chegou a dar uns pega no povo, falou, oh, vocês estão explorando o povo. Eram impostos altíssimos e quem não pagava era torturado e morto. Sempre houve isso, sempre existiu essa corrupção na história da humanidade, mas o Brasil ele é craque nisso e ficou nisso. Gente, 1500, nós estamos em 2024. Se for ver, a gente não mudou nada isso, a gente não mudou nossa condição de exploração. O povo continua, em grande massa, continua sendo explorado por uma minoria. E essa minoria, é lógico que estão ligados às trevas, porque se o cara chega lá e fala, não, eu vou representar o povo, eu vou fazer obras realmente para o povo, eu vou abaixar os impostos, eu vou dar um jeito de resolver a situação da educação, saúde e segurança, que são os pilares de uma sociedade. Não, a criminalidade corre solto, bandido sai pela porta da frente, policial fica dentro da delegacia fazendo os trâmites legais por escrito, por horas, e o bandido tá indo embora, dando tchauzinho pro policial até a próxima, rindo da cara do policial. O policial anda com câmera para filmar o seu tratamento em relação ao bandido, é uma prova que ele está juntando contra ele mesmo. Nunca houve tanta expulsão da polícia como está tendo agora. Ah, mas é porque tem coisa errada. Não, tem coisas que o cara tem. Ele vai chegar no bandido e falar assim: olha, você é tão bonitinho, boa tarde, tudo bem? Você me dá seu braço que você fez coisa errada? Eu vou colocar uma algema. Olha, eu não vou apertar para não te machucar, viu? Gente, a polícia, ela anda com um 38 na cintura, uma arma que demora para atirar. O bandido tá andando com um fuzil. Como é que você vai chegar num cara desse? Como é que você vai combater um crime organizado? Que o crime se organizou. O crime está dentro da política nossa, inclusive. Tem crime dirigindo cidades, estados, no nosso país. Nós deixamos as coisas chegarem a esse ponto. E isso eu não estou falando partido A ou B, não. A gente tem que acordar. Olhem bem os setores, onde eles estão sendo atacados, as pessoas que estão amando do bem, as pessoas que estão amando do mal. Percebam, vocês vão perceber, inclusive energeticamente, só de conversar. Eu estava conversando com o Uber agora, eu falei no outro canal. A gente veio batendo papo, eu e o moleque, eu e meus casos de Uber, né? E nessa a gente entrou nesse patamar de energia, né? Ele falou, nossa, a senhora tem uma energia alegre, tá legal, mesmo que a senhora tenha comorbidade, a senhora não passa tristeza, né? Eu falei, eu tenho meus momentos baixos, lógico que eu tenho, sou ser humano, mas em geral eu procuro ter uma energia boa, porque ninguém tem que ficar pegando lixo meu. É horrível isso. Você chegar perto de uma pessoa, ó dia, ó céus, ó azar, você já sabe que a pessoa vai ficar reclamando. Ninguém aguenta uma energia pesada dessa. Assim como tem pessoas que têm essa energia negativa de ó dia, ó céus, ó azar, tem pessoas com energia que você bate assim e fala, esse cara é ladrão. Esse cara não é muito certo, não. Eu tô desconfiada desse cara, não sei por quê. É o nosso sexto sentido. É a nossa mediunidade agindo, falando, olha, cuidado com isso aí. Só que a gente não presta atenção nos nossos sentidos. Ah, aquele ali é bonito, é passarela, né? As eleições é passarela. Aquele ali é bonito, aquele ali fala bem, coisas assim que não tem nada a ver com quem vai determinar as coisas que nós vamos ter que passar. Cada governo é 4 anos que fica ali, tirando pra caramba pra eles e tirando do povo. E a gente contribui com isso porque a gente foi com a cara. E a energia desse indivíduo? E a história de vida desse indivíduo? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Nos governos, eles mostram claramente quem é a população. Se a população está sendo representada por um tipo daquele que está lá, olha que tipo de população que você vive. As coisas precisam melhorar. Os amigos espirituais agem. Eles estão atentos, eles estão ali para conter o excesso. Tanto é que a gente tem tsunami, a gente tem maremoto, a gente tem terremoto. As catástrofes naturais nada mais são do que contenção. Quando começa a acontecer coisas naturais demais, vento, tufão, geada, quando começa a acontecer coisas assim extraordinárias na natureza, isso aqui nunca aconteceu, pode ter certeza que aquele lugar ali, a coisa não estava boa, teve uma contenção lá.
Ah, morreu não sei quantas pessoas em tal lugar. Teve uma contenção lá. A espiritualidade está por perto, ela vai mostrando sinais. Ó, fica esperto, pode acontecer coisa até pior. A região sul do nosso país é uma região super desenvolvida economicamente. Quantas vezes essa região já quis se separar do Brasil, não fazer parte do país? Chegou um tempo que eles fizeram uma identidade República Federativa do Sul lá. Eles tiraram República Federativa do Brasil da identidade deles. Precisa de passaporte para você entrar dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eu acho que nem tanto, mas faz parte da panelinha do Sul. Eu não estou dizendo que todos os moradores do Sul são iguais, não estou generalizando, mas houve a cogitação de separar uma região do resto do país, porque eles são os melhores. Olha os melhores do que eles estão enfrentando todo ano, enchente. Todo ano tem a questão da, como é que chama? Da neve, atrapalhando a criação de gado, plantação, que o forte do sul é isso, é rural. É o forte, ele tem a parte industrial, tem a parte de cidades, mas o forte dele é o rural. E está sendo castigado. Não é castigado porque Deus castiga, Deus é mau, não, mas é consequência. Eles não querem ajudar o Nordeste de jeito nenhum, porque é um povo acomodado, porque é um povo pobre, que não sai do lugar, que não sei o quê, que tem 10 filhos no ano. E eles têm um filho por uma vida inteira. O padrão de vida deles é elevado. Quando teve a primeira enchente esse ano aí, que o pessoal falou muito, eu fiquei com meu coração hiper apertado, que eu queria ajudar. De alguma forma, qualquer coisa, uma cesta básica que fosse, um saco de ração que fosse para os cachorros. Aí um amigo meu falou assim, Patrícia, foi atingida as casas, não foi atingida a conta bancária. Você viu que as casas que foram mostradas, nenhuma era barraco de madeira. Todos ali viviam muito bem. Então, calma. Eles estão sendo socorridos, eles vão se recuperar. Aí foi onde eu fiquei mais calma, porque de verdade foi isso mesmo que eu vi. A maioria das casas que apareceram em vídeos eram casas boas. Então, essas pessoas, de certa forma, têm uma conta bancária, têm trabalho, têm dinheiro. Assim que passar a enchente, elas retomam suas casas ou vão comprar outras, sei lá. Eu acho que eles têm possibilidade. Faz sentido o que meu amigo falou. Mas estão passando pelos perrengues. Não estou dizendo que quem está passando é porque falou ou disse que queria uma separação ou que não queria ajudar o Nordeste. Claro que não. Mas é a região. Às vezes, quem está na região não falou, não pensou, não fez. Mas está na região. É o clima de vibração da região. Você não precisa usar droga para ficar drogado. Entra numa roda de drogado para você ver se você não fica grogue. Mesmo sem usar a droga, por causa da vibração, a energia do local. Te deixa ruim. Eu já entrei num lugar uma vez, eu estava namorando um rapaz que quis entrar num espaço nordestino lá no Rio de Janeiro. Esse espaço nordestino, para mim, é curiosa por tradição, cultura, essas coisas, né? Professor, né? Tem jeito, a gente gosta dessas coisas. Eu falei para ele, eu tava com as minhas pernas boas na época ainda. Falei, eu quero entrar, eu quero ver as coisas que tem aí. Era um ginásio, coisa mais linda. É Centro de Tradição Nordestina. Eu não lembro qual era o bairro lá. Não sei se era Duque de Caxias. É próximo do Duque de Caxias lá. E aí a gente entrou. Quando eu vi, tinha cavalos, boi, tinha boiadeiro. Pessoas e animais grandes, mas em escultura. Mas perfeito. Você olhava assim, você pensava que era uma pessoa. Você olhava de longe, você pensava que era um cavalo. Na hora que eu fui entrando, eu fui vendo aquelas coisas, eu fui me encantando, né? E eu fui na frente, tirando foto com aquelas coisas, toda encantada. Quando eu terminei aquele corredor, eu escutei um som de forró. Eu não gosto de forró, é um gosto meu. Eu escutei um som de forró. Ele falou, Patrícia, nós estamos no centro nordestino. Aqui é forró, não vai ter outro tipo de música. Falei, então eu não vou entrar nesse corredor. Esse do forró eu não vou entrar, não. Porque eu não gosto da música, eu não tenho que entrar lá. Se quiser ir lá, vai lá você e vê. Ele entrou lá no corredor, foi ver e eu continuei. Era um tipo de um labirinto lá dentro. Aí eu fui entrando nos outros corredores. A gente estava com o celular, qualquer coisa, um ligava para o outro e marcava em algum lugar para se reencontrar lá dentro. Só que o corredor que eu entrei também caiu no mesmo salão. Salão enorme, vazio, com acho que devia ter assim, uns 12 pares de casal dançando forró. Quando eu dei de frente com aquilo, mesmo naquele espaço enorme, aquele som alto, eu voltei para o corredor onde eu estava, só que eu me perdi, por ser um labirinto, eu sou muito pata.
Eu me perdi. Aí eu comecei a ligar para ele e ele não ouvia o celular. Aí aquilo foi me dando um desespero, porque aquele som não saía da minha mente. Mesmo eu estando mais distante, eu continuei com aquele som. E como eu não gosto, aquilo me irrita. O meu padrão vibratório foi caindo, porque eu fui ficando irritada. Aí eu passando pelas pessoas, assim, aquilo foi me fazendo um mal, uma dor de cabeça, uma sensação ruim, um embrulho no estômago. E foi, meu passeio virou uma porcaria. Aí você fala, Patrícia, mas por causa de uma música? Por conta da vibração que a música tem. Aquelas pessoas que estavam dançando estavam esfregando o corpo, estavam na promiscuidade. Ah, Patrícia, é muito quadrada. Eu não sou quadrada não, gente, eu tô vendo. Eu não tô inventando, eu tô vendo. As pessoas estão dançando, esfregando, se esfregando, não estão dançando. Então aquela energia que elas exalam é uma energia muito forte. E se você tá de boa, como eu tava, você sente como se fosse uma pancada. Nós que temos essa mediunidade sensitiva, a gente sente de longe, não precisa estar perto, colado. A gente sente de longe e fica impregnado. Enquanto a mente não mudar, não virar a chavinha, aquilo fica colado na gente. Então, como que as pessoas dizem que não conseguem sentir quando um deputado, um vereador, um prefeito, um senador, um presidente, um governador... Como que as pessoas dizem que não conseguem sentir a vibração desses caras? Eu sinto de longe, pode ser que eu erre. Não sou mãe de nada, né? Não tô aqui para adivinhar o futuro, mas eu sinto de longe quando o cara é do bem e quando não é. Então, poucas vezes eu falhei nesse negócio do sentir. Quando eu falo, eu tô sentindo alguma coisa, é porque ali tem. Né? Pode não ser o bicho do tamanho que eu pinto, mas que tem alguma coisa, tem. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, aonde nós vamos, com quem nós estamos, quais são as pessoas que nós escolhemos, seja em termos de governo, seja em termos de companhia, família, amigos, nós temos que ser seletivos. E a espiritualidade, ela tá ali para nos auxiliar, ela dá cutucão na gente, ela dá um toque pra gente. Eles não deixam a gente, a Deus dará. Só que eles não podem fazer tudo por nós, porque tem a questão do livre-arbítrio, né? Se você escolheu, você tem que aguentar. Às vezes você tem que aguentar pela escolha do outro, porque se a eleição, por exemplo, a maioria venceu, você tem que suportar, vai fazer o quê? Mesmo que não seja a sua escolha. Mas nada é por acaso, é porque você tem que passar por aquilo também. Porque se não tivesse, Deus dava um jeito de você mudar, não é verdade? Então a gente sabe que todas as instituições, todos os lugares existem ataques das trevas, nós temos que nos vigiar, nós temos que pensar. O que é bom a gente fica, o que não é a gente sai fora. Nós temos que selecionar as coisas para a nossa vida para que ela se torne agradável. Que a gente possa passar pelas provações de uma forma agradável. Mas muitas das coisas desagradáveis que a gente passa é fruto da gente mesmo. Porque nós somos incapazes de tomar providências. Nós somos covardes, nós somos acomodados. E aí a espiritualidade chama atenção. Sacode, faça alguma coisa. Não deixa as trevas dominarem. Porque se a gente deixar, a espiritualidade é obrigada a tomar providências mais drásticas, que aí é onde a gente volta a falar das obras do Divaldo lá, a respeito do transição planetária, onde houve o tsunami na Indonésia. Hoje eu lembrei do lugar, hoje eu tô boa de memória. Tem dia que eu não lembro das coisas, eu fico doida. Então, na Indonésia aconteceu o tsunami. Quantas mil pessoas morreram lá? Pessoas que vieram de outros países para morrer na Indonésia. Por quê? À toa? Não. Tinha um quê ali de vibração, tinha um grau de evolução muito semelhante uma pessoa com a outra, situações que já viveram em outras vidas muito semelhantes, então a morte tinha que ser daquela forma ali, para conter e o lugar melhorar, e as pessoas que frequentarem ali também serem pessoas diferentes. Então não vamos querer isso para nós, né? Eu tô vendo tanta piadinha, tudo que a gente fala e pensa plasma e depois acaba acontecendo. Eu tô vendo muita piadinha naquele Quai a respeito de, vai ter um tsunami no Rio de Janeiro. Tem gente estocando comida dentro de casa porque tá tendo guerra lá em Israel. Então vamos estocar comida. Aí é um tal de gente fazer receita com garrafa PET, porque a comida lá dentro da garrafa PET vai durar 30 anos. Gente, pânico pra quê? Tudo que eu tô plasmando vai acontecer. Então vamos parar de plasmar essas coisas? Faz uma compra normal, né? Você tá acostumado a fazer compra para um mês? Faz para 2, então. Já que você está um pouco preocupado, né? Questão de aumento de valor de preço dos produtos. Então faz um estoque um pouquinho maior para 1, 2 meses na sua casa.
mas sem esse pânico todo. Não, eu tenho que estocar comida, porque estocando comida, se tiver guerra e tal, tem um pessoal falando aí, como é que chama aquele negócio? Aí, tá vendo? Tava tão contente que eu lembrei de uma coisa e esqueci da outra. Tem um nome aí, daquele buraco que o pessoal faz, né? Um container que coloca embaixo do chão. Aí se tiver uma guerra, estourar alguma coisa, a pessoa se esconde nesse container. Eu não lembro agora o nome disso. Tem gente fazendo isso, booking, sei lá, um negócio assim, que o pessoa faz na casa dela. Né? Se estourar uma guerra, tua casa cair, você tem aquele buraco ali. Bom, para começo da história, se minha casa cair em cima de um buraco desse, a lógica é essa, né? Eu vou ficar enterrado lá. Como é que eu vou sair de lá? Como é que alguém vai descobrir que ali tem uma casa? Até descobrir, não vai estar todo mundo morto? Sei lá, na minha cabeça não entra essas coisas. Pode ser até que tenha uma explicação lógica, mas eu não tenho ela. Na minha cabeça não passa. Eu não vivo para isso. Eu sei que eu vou desencarnar quando Deus quiser e da forma que Ele achar melhor. Então eu confio em Deus. Ah, mas isso daí é ser muito otimista, ou então é ser muito, né, cabeça. Você tá vendo o que tá acontecendo e tal, mas você tá acreditando só em Deus, você é bitolada. Não sou bitolada, não. Eu acredito em Deus. E ponto. Se eu tiver que morrer aqui conversando com vocês, eu dar um ataque cardíaco em mim aqui, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer porque eu desci um degrau e bati a cabeça no chão ali, caí e bati a cabeça, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer porque estourou uma guerra, eu vou morrer. Mas quem vai morrer é meu corpo. Porque eu vou continuar falando lá do outro lado. Ainda vou chegar reclamando. Falar, pô, vocês podiam ter me avisado pelo menos, né? Podia ter trocado de roupa. Agora tem gente que fica no desespero, naquela ânsia toda. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Fica acompanhando essas coisas na televisão. Eu nem olho mais pra cara da televisão. E quando eu vejo em vídeos essas coisas, eu fico tão triste. É que nem aqueles vídeos de palhaçada, assim, que as pessoas estão na praia, curtindo um dia de sol, mas aí fica assim, gente, olha, vai acontecer agora, presta atenção, vai acontecer, nossa, já tá quase acontecendo. Aí você fica olhando só aquelas ondinhas assim, aí termina o vídeo e não aconteceu nada. Gente, eu tenho uma raiva de vídeo assim. Ai, Patrícia, mas é brincadeira, você leva tudo ao pé da letra. Não, eu não gosto. Porque tá fazendo aquele mistério todo e, querendo ou não, a vibração do nosso corpo vai mudando, perceba. Você tá lá olhando a onda lá, se colocar, ai que dia lindo, que bonito, as ondas, não sei o que, você fica bem. Mas se você fica lá, ai, vai acontecer, você fica apreensivo, vai acontecer o quê? Meu Deus, o que será? Vai vir uma baleia, vai vir um tubarão, vai comer a perna de alguém, vai vir uma onda, vai vir, o que que é? Então você vai mudando a tua vibração. Filme de terror, pelo amor de Deus, não passo nem na porta. Pra ficar naquela filme de suspense. Ai, o bandido vai chegar. Nossa, ele vai entrar pela porta do fundo. Olha lá, ele tá abrindo a porta. Nossa, ele vai pegar a mulher com a faca no pescoço. Ah, não. Não. Pensa essas vibrações todas em você, que nojo que é. Não, evitem essas coisas. Faça vibrações boas. Orem pelo nosso planeta. Orem pelos países que estão em guerra. Orem pelos países que estão sem guerra. Orem pela sua casa. Orem por você. Ora. Oração é tão bom. Alivia tanto. Traz uma paz tão grande. Em vez de ficar pensando. Eu fico escutando música em inglês, eu não sei o significado de nada. As pessoas falam assim, ai, mas o que tá falando aí é besteira. Eu falo, pode falar besteira que for, não tô entendendo. Eu vou pelo ritmo. Então a minha vibração com aquela música é boa. Agora tem gente que escuta a letra. E aí compraz da letra. Então, mesmo que seja uma música brasileira lá, agacha aqui, sacode dali, vou fazer isso com você, vou fazer não sei o que lá com você. Você tem consciência do que você tá ouvindo e cantando ali. Eu vi um vídeo curto esses dias assim, uma música do Mamonas, Assassino. Na época eu odiava aqueles meninos. Odiava, modo de falar, né? Que odiar, graças a Deus, não odeio ninguém. Eu era professora, trabalhava numa escola onde tinha alunos pré-adolescentes e os moleques que chegavam na escola cantando as músicas do Mamonas. Eu falava, para com isso, eu não gosto dessas músicas. Olha a letra dessas músicas, presta atenção no que vocês estão cantando. Aí tem uma música que fala de uma suruba lá de português, né? Tem um toque de música portuguesa no meio e ele fala que participou de uma suruba. Aí o vídeo que eu vi essa semana, uma moça que deve ter a minha idade mais ou menos, ela estava escutando Mamonas, aí estava escrito aqui no peito dela assim, quando você percebe que você só falava besteira ouvindo música idiota.
Aí eu vi nos Mamonas, essa música da Suruba, ela cantando a música e tal. E quando chegou nessa parte aí, que tava doendo a busanfa dela, que tem a letra aqui, né, que falei, tava doendo a minha busanfa. Eu tô falando busanfa, mas é outra palavra lá. Aí ela fez assim. Ela falou, nossa, olha o que eu tô falando. Aí tava escrito aqui, né? Olha as letras de música que você as letras de música idiota que você cantava, sem saber. Então, às vezes, a gente vai no embalo, a gente não percebe. Quando vê, a gente tá entrando naquela vibração. E isso, na verdade, faz um mal muito grande para nós, que somos espíritas, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. A gente pensa que não, é quadradice da Patrícia, ixi, essa pessoa deve ser chata, então eu sou chata. Assumidíssima. Mas tem coisa que a gente tem que evitar. Eu tô escutando uma música aqui, ó, que eu gosto dessa música. Não sei o significado da letra dela em nada, não entendo nada. Mas eu vi o cantor cantando uma vez em vídeo. Eu não gostei do cantor. Ele todo com o rosto assim, eu não sei se era de verdade ou se não era, mas tava todo cheio de sangue o rosto dele, ele cantando essa música. Eu não sei o significado da música. O tom dela, o ritmo dela, eu adoro. Quando eu tô lá pro meio dos matos, lá que eu escuto ela assim, eu vibro lá de acordo com meus matos, a musiquinha. Mas eu não sei o significado, nem quero saber que senão estraga a minha... É que nenhuma que era melô do papel na década de 80, né? Todo mundo achava que a tradução ia ser alguma coisa a ver com papel. No máximo isso. E eu escutava aquela música e chorava de saudade do marido, né? Que na época era meu namorado, a gente namorava escondido, ele lá em Caraguá e eu em São Paulo. Então quando eu escutava a música eu chorava de saudade do marido. Aí um dia passou na MTV a tradução da música, falando de bloco, cimento, areia. Falei, gente, não tem nada a ver de romance ali. E eu chorando, escutando a música. Mas é a vibração que a música me trazia, uma lembrança boa de romantismo. Até aí não faz mal para ninguém. Tem gente que é tão extremo que fala, não, a letra da música tá falando sobre morte, não sei o quê. Eu falo, se eu não sei a letra, a vibração que me traz é o ritmo. Então, o ritmo é bom, eu curto, eu gosto e pronto. Não quero saber a tradução, porque vai que eu me desencanto com a tradução, que nessa melô do papel eu desencantei. Acabou a graça para mim ali. O que vale pra gente são as vibrações. As vibrações são perigosas. Se a gente não utilizar para o bem, elas são muito perigosas. E aí vem a espiritualidade e fala: eu vou ter que conter. Vocês estão demais, meninos. Então vamos lá, vocês vão ter que dar uma parada aí. E geralmente a mão da espiritualidade é pesada. Eles são benevolentes, esperam o máximo de nós, dão oportunidade até não querer mais. Mas a gente não faz para merecer, então vamos dar uma cortada nesse oba-oba aí. E a cortada dói, não é? Cortada geralmente dói. Às vezes vai um parente, vai um amigo, vai um ente querido. Às vezes vamos nós embora contra a vontade, deixando aquela sensação de que a gente podia ter feito mais. Então não vamos deixar essas coisas acontecer, não. Em todos os setores tem, em todos os lugares tem gente que não vale nada. Gente com vibrações ruins. Vamos prestar atenção nessas vibrações e vamos selecionar mais quem compartilha a nossa jornada conosco e quem não. Aquilo que nós desejamos, nós sabemos que vai voltar. Então, cuidado com o que plasma, cuidado com o que pensa, cuidado com o que sente, porque vai acabar realizando. Para com paranoia, para com essa história de que vamos reservar, preservar a vida, guardando comida dentro de casa, porque tá cheio de gente aí fora precisando de uma cesta básica. Isso aí eu só tô vendo insuflar que fala. Encher o ego da gente. Nós vamos se tornar mais egoístas ainda diante de situações como essa, porque eu tenho que guardar comida para mim, porque vai estourar a guerra, e eu não posso dar comida para o outro que tá passando fome, porque eu tenho que pensar em mim, na minha família. Olha só, se não é uma coisa das trevas isso aí também. Analisa bem comigo. Enquanto tem gente passando fome, você estocando comida na tua casa, faz sentido isso? Então vamos continuar ajudando as pessoas, vamos continuar comendo o suficiente. Fique em paz. Tudo está na mão de Deus. Vamos orar. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Vamos vibrar pelas pessoas. Vamos vibrar pelas trevas. Quem sabe, lá no fundo. Eu já estava em evangelho que eu faço aqui nessa mesa, nessa salinha aqui. Uma vibração que eu fiz uma vez, eu não esqueci. Chegou no final do meu evangelho, eu comecei a vibrar e pensando numa penitenciária. Eu visualizei uma cela, um marginal sentado, agachado no fundo da cela, segurando o joelho dele, agachadinho, segurando. E aquele marginal, na hora que eu estava fazendo a vibração, eu senti minha vibração chegar nele.
Eu não sei quem ele é, mas eu visualizei aquele marginal. E na hora que minha vibração tocou nele, ele deu aquele suspiro assim, ele ficou meio assustado e ele falou: Senhor, que seja feita a sua vontade. Quando ele fez isso, aqui, olha, eu tô arrepiando só de lembrar. Eu fiquei feliz aqui. A gente fala assim: nossa, mas Patrícia, vibrar por um bandido, por um marginal, eu não consigo. Não é que eu sou santa e eu consigo fazer isso, não. Mas quando a gente pega para orar com vontade, com desejo, a nossa oração chega naquele lugar e a gente atinge a pessoa, mesmo que a gente não sabe nem quem é, nem o que ela fez, não me interessa. Aquela pessoa eu sei que foi tocada, aquela pessoa eu tenho certeza que vai mudar. Já viram isso dentro das igrejas, por aí afora, quando alguém fala, Jesus me tocou. A espiritualidade está o tempo todo em volta, às vezes uma oração nossa ajuda a espiritualidade a tocar naquela pessoa. Ah, mas ele é ruim. Não, mas tem a centelha de Deus ali dentro. Uma hora vai ser tocado. Ah, eu não acredito em transformação. Se a vida é uma constante transformação, se o tempo todo a gente está evoluindo, por que não vai acreditar numa transformação numa pessoa? Ah, não, quem é ruim morre ruim. Quem é ruim pode ficar bom. E pode ficar melhor do que a gente que se diz bom, sabia? Porque quando a pessoa quer se transformar, ela se transforma de verdade. E tem aquele bom que é fachada. Tem aquele bom que fala que é bom, mas ele não tem amor ao próximo. Ele não consegue perdoar. Então, onde que ele é bom? Ele não consegue fazer caridade, porque ele tem que primeiro se suprir. Onde que ele é bom? Vejam bem os comportamentos, observem bem. Tá cheio de gente caridosa que de caridosa não tem nada. E tá cheio de gente que é ruim e que tem um passarinho, tem um gato, tem um cachorro. Ali já tá uma centelha de Deus latejando dentro dele. Ele vai despertar. Mas dia menos dia, todos nós vamos despertar para o bem maior. Mais dia menos dia, Jesus disse que nós somos capazes de fazer tudo que ele fazia e muito mais. Nós vamos nos melhorar, gostando da ideia ou não. Só que enquanto não existe esse lado celestial, né, da nossa parte, vamos selecionar, porque a gente também não tem que ficar andando com os piores. A gente ora por eles, mas não tem que ser igual, não tem que andar junto. Porque quem é do mal, realmente, mais dia menos dia, ele vai dar novidade, né? E essa novidade geralmente acaba sobrando pra gente também. Então, não vamos nos comprazer do mal, não vamos ser coniventes com o mal, não vamos ser sócio dele, vamos orar para dissipar, vamos tentar atuar para diminuir esse mal no mundo. Caso contrário, as intervenções que vêm do plano espiritual são duras. Aí depois não adianta ficar chorando. Fiquem com Deus, ótimo final de semana.